Destrinchando operação no mini índice #3. No vídeo de hoje eu vou te entregar de uma maneira um pouquinho diferente, porque além de te mostrar toda a técnica que eu apliquei para que isso fosse possível, eu vou te mostrar todo o trecho, desenvolvimento da operação desde o início até o fim, todas as características com algumas dicas exclusivas também para que você entenda por que essa deu certo e por que alguns comportamentos parecidos com esse não vão dar certo, e eu vou te ensinar a validar, vou te ensinar a filtrar, vou te ensinar muitas dicas exclusivas na aula de hoje aqui, então você já sabe, mais um conteúdo pesado de maneira totalmente gratuita, então já chega deixando a sua curtida aqui embaixo e lembra de deixar depois o seu comentário, porque eu quero saber o seu feedback e sugestão para os próximos vídeos. Eu estava na minha sala ao vivo com os meus alunos analisando o mercado quando eu estava pontuando essa configuração aqui. A priori o ativo vinha trabalhando em um fluxo de baixa, eu estava observando os topos como uma liquidez para ser capturada, buscando a região ali de oferta para trabalharmos renovando os fundos. Era uma região de gatilho, mas o movimento estava alinhado a isso. Eu sempre bato na tecla, uma coisa é gatilho, ponto de entrada, outra coisa é movimento, para onde o mercado vai, qual que é a direção, renovar topos ou renovar fundos. Quando você faz um alinhamento da análise de movimento com a análise de gatilho e junta os dois, você tem uma operação com uma ótima simetria de risco e retorno. E aí eu observei que a gente tinha uma área de grande defesa de volume onde ele estava fazendo esse fundo, ou seja, era uma área de defesa muito grande para o preço. Então eu deletei a possibilidade do ativo trabalhar uma movimentação de queda e comentei que a gente iria esperar essa perda de topo ali, o preço até iria sentir aquela região de oferta ali, iria trabalhar um movimento de queda e aí a gente iria pegar uma oportunidade compradora no reteste do movimento para trabalhar o grande potencial de alta. E eu inclusive comentei esse potencial, confira eu comentando ao vivo esse trecho. O que seria até legal a gente monitorar não seria nenhuma venda aqui, seria o preço realizar essa alta e depois voltar em um movimento de reteste na demanda. Cara, seria bem legal isso aqui e teria um potencial gigantesco de alta. E aí é claro que eu já comecei a compartilhar aqui na comunidade de análise, porque por mais que eu esteja ao vivo, eu também atualizo em tempo real o que o mercado está fazendo, qualquer configuração de B3, cripto, forex, qualquer gráfico, né? A gente tem nossa comunidade de análise ali com os alunos, eles pedem um ativo que quer que eu avalie, quer que eu compartilhe minha visão. Então mesmo que a pessoa não esteja presente na sala ao vivo, eu compartilho, ela recebe a notificação pelo celular, de qualquer dispositivo e consegue conferir o que o mercado está fazendo e o que a gente pode esperar. E aí o que o ativo veio fazer? Ele veio trabalhar um movimento corretivo, buscando essa área de grande defesa que eu havia comentado e de fato inverteu o seu fluxo, fazendo flip institucional, perdeu esse topo. Ele cravou a região de oferta que eu havia compartilhado anteriormente, ou seja, mesmo se a gente tivesse vendido esse ponto aqui que eu comentei com 100 pontos de risco, a gente teria uma lucratividade de absurdamente 500 pontos, oferecendo 5 vezes o risco. Mas preste atenção, mas será que o preço iria renovar os fundos? Será que apesar da lucratividade que ele estava oferecendo, o interesse dele era na alta ou na queda? Porque isso daqui é ponto de gatilho, é ponto de defesa, é ponto institucional de interesse. E esse daqui também. Só que de fato, qual que é a movimentação? Qual que é o interesse, o fluxo do ativo? E aí é isso que eu observei para que eu atualizasse e comentasse sobre a oportunidade compradora. Ah, Zé, mas essa oportunidade compradora aqui, o ponto de interesse era muito grande. Estava dando 215 pontos de range. Então significa que você abaixou sua mão pela metade e simplesmente comentou pra galera que o range estava muito grande, você iria entrar com a mão baixinha e tal. Nananina não, tá? Eu sempre trabalho com as técnicas, tudo que eu faço, na verdade, eu compartilho com os meus alunos o que eu estou fazendo, detalhando o conhecimento, porque eu não compartilho sinal, apesar de muitos alunos entenderem e enquanto tá na fase de aprendizado e ali copiando as operações, a sala de operações é uma forma de eu compartilhar conhecimento prático, é uma extensão da mentoria. Ali você aprende com quem realmente vive do mercado e aplica as técnicas de maneira eficiente, todo dia. Há mais de um ano que a gente tem sala de operações e eu compartilho nas turmas, né? Quando a gente abre turma, eu compartilho com uma extensão ali e aí você consegue fazer esse acompanhamento prático, eu te dando aquele acompanhamento ali com o mercado se movimentando, transmitindo a minha tela. Assim você consegue absorver o conhecimento de uma forma muito mais direta e outra. Você não tá aprendendo com o mentor que fica te explicando o gráficozinho parado, né? Você tá aprendendo com o mentor na prática, ao vivo, te falando a movimentação futura, desenhando e explicando aquilo. Então, como o range ele se tratava grande, o que eu faço? Eu comecei a enforcar o preço
preço aqui na absorção de máxima, comentei com eles que eu ia priorizar essa agressão e depois rejeição. Normalmente quando a gente tem um range grande de preço, normalmente uma região mais larga, ou você vai marcar os 50% dele e executar sua entrada nos 50% botando os stop loss abaixo, né, daquela área, né, ou você vai optar por esperar uma agressão e ir colocando na violação de máxima, onde se ele demonstrar interesse comprador ao chegar lá, você já não vai passar aquele calor, já vai pegar a virada de preço. Agora, se você entra na cara, além de você ter um stop loss gigante, né, em pontuação, você pode simplesmente, às vezes, o preço numa agressão ir direto no stop loss, e aí você poderia ter evitado caso você trabalhasse dessa forma. É todo tipo de trade gatilho que eu trabalho assim? Não, mas isso é uma ferramenta, uma técnica que eu aplico ali para alguns tipos de contextos específicos. E aí eu comentei antes de chegar nessa região que eu iria fazer isso no chat pra galera, a gente tem um chat ali de conversa na comunidade, eu enviei isso, e depois eu ainda complementei pra galera mostrando onde eu estava pendurando minha operação de compra com 50 contratos, e aí eu comentei isso, pendurei minha operação de compra, e aí eu comecei a enforcar o preço. Aí teve essa vela, você pode ver aqui, opa, aí tivemos essa vela positiva. Quando tivemos essa vela positiva aqui, fazendo uma, chegou a rejeitar aqui, quase fechando, aí eu já coloquei na violação da máxima aqui do preço, e aí simplesmente na próxima vela ele chegou a acionar. E aí nesse momento, inclusive eu estava na rua, mas eu continuei atualizando a galera, eu vou mostrar pra vocês aí eu montando a operação, eu coloquei na violação dessa máxima, o preço enforcou ali, quando ele me acionou, né, depois eu chego a abaixar aqui nessa vela de rejeição, eu abaixei mais uma vez, e quando ele me acionou, eu já trouxe o meu stop loss para baixo desse fundo, você pode conferir a minha operação, na hora ele já deu essa pancada para alta, então eu já estava fazendo aproximadamente R$1.000, você pode conferir aí, inclusive eu na rua, eu tô compartilhando com vocês no celular, porque infelizmente não teve como eu gravar a atualização no PC, igual alguns destrinchando a operação que eu fiz para vocês aqui, então muitas vezes eu tento trazer para vocês, todos esses racionais, essas técnicas, são operações que eu aplico diariamente, então eu não pego destrinchando a operação com um gráfico parado de algo que aconteceu, é algo que eu compartilho com meus alunos, é algo que eu fiz, é algo que eu visualizei, e se você replicar essas técnicas que eu tô te ensinando nessas aulas, nesses vídeos aqui, você também vai conseguir obter uma compreensão do que o movimento tá fazendo, você vai conseguir resultado a partir disso, e é isso que eu quero para vocês. Eu não dedico conhecimento, pago o editor, pago o designer, pago toda uma equipe aqui, dedico o tempo para produzir conteúdo para você, se não for para te agregar, é para te agregar conhecimento, é para você aprender, é para você evoluir e melhorar seus resultados, então vem comigo. E aí após isso o ativo já veio trabalhando uma movimentação de alta, aqui eu já estava fazendo aproximadamente uns R$3.600, você pode conferir aqui também, mais 360 pontos, teve gente fazendo mais de 400 pontos nessa operação, mais R$400, olha só a galera tendo resultado aqui, vários alunos, eu fico muito feliz por isso, porque é fato, eles vendo o gosto, muitas das vezes o que chega até mim é você tá fazendo retornar as esperanças minhas de mercado, eu já estava desacreditado que eu conseguiria ter resultado, que eu conseguiria ter lucro com o mercado, e eu vendo você operar na prática, eu vendo todo esse conhecimento funcionando em diversas oportunidades, em diversos gráficos, está retornando a minha esperança, está vendo que eu estou conseguindo lucrar, estou conseguindo entender melhor o mercado. Hoje eu recebi o aluno comentando que surfou mais de 700 pontos, uma linda configuração, inclusive vou apresentar aqui para vocês ela também, mostrando alguns detalhes, né, mas bem parecido com esse, só que inverso, você vai ver já, e ele comentou que surfou mais 700 pontos de operação e nunca conseguiu surfar um trade tão longo na vida dele, e a mentoria tá ajudando ele nisso. Então assim, a mentoria eu faço para ajudar principalmente quem quer. Eu falo para vocês quando as vagas são abertas, eu nem faço um marketing, faço uma divulgação absurda, eu simplesmente falo para você, quem quer a minha ajuda, quem de fato quer melhorar os resultados, já tá tendo resultado, quer ter resultado melhor, ou a pessoa não tem nenhuma experiência com o mercado, quer aprender desde o zero ali, como saca, deposita em cada corretora, como que você faz, como que você opera, conduz uma operação, desde a parte mais básica até a parte mais avançada do meu conhecimento, eu ensino tudo. A minha mentoria de trade, ela é hoje a mais completa do Brasil e de longe a de melhor custo-benefício. Não queria falar isso, né, porque eu agrego valor, então, pô, custo-benefício, por isso até que eu vou dobrar o valor dela nas próximas turmas, mas hoje, no valor atual, ela é de longe disparada a mentoria de melhor custo-benefício do mercado, porque você tem todos os mercados, todos os gráficos, acompanhamento, qualidade audiovisual, sala de operações, comunidade de análise, toda materiais didáticos autorais, tudo que você precisa de fato em um só lugar. Inclusive, as vagas estão abertas dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, talvez já tenha fechado. Olha na descrição se as vagas ainda estão liberadas, e se tiver, vai
estar lá escrito com o link, então você poderá fazer parte do time. Entra enquanto há tempo, porque irá fechar esse final de semana mesmo as vagas definitivamente. A gente já está na reabertura, você entrando agora, você já tem acesso às aulas anteriores básicas do zero na área de membros, tá? Com os materiais, tudo detalhado ali. E as próximas aulas do módulo de indicadores técnicos, análise institucional SMC, Wyckoff, Elliott, você vai ter 100% ao vivo comigo. Então clica no primeiro link da descrição. Vamos voltar pro gráfico. Depois disso, o ativo inverter esse fluxo retornou nessa região aqui de order block, bem até perto do ponto de entrada em si mesmo, nessa order block aqui. E aí ele simplesmente veio dando continuidade à sua movimentação de alta, porque ele inverteu mais um fluxo de uma característica que ele, inclusive, já tinha tornado uma bandeira de alta aqui também, uma estrutura de continuidade. Então isso também foi uma coisa que eu observei para projetar esse movimento, né? Então ele chegou aqui na projeção dessa bandeira e olha só onde ele atuou no suporte. Então você vai entrar no início aqui dessa order block, sendo que não está tendo suporte da bandeira. Então aqui você teria uma precisão muito melhor e a bandeira estaria te auxiliando nisso, projetando os topos a partir do último fundo, tá? Depois o preço trabalha nesse movimento impulsivo, retesta um movimento corretivo e olha só como que ele vem desenvolvendo uma alta aí, e simplesmente depois disso o que o ativo fez foi dar continuidade ao seu movimento de alta, em uma alta de simplesmente mais de 1.300 pontos, ou seja, ele de fato tinha um real interesse de movimento para cima e não para baixo. Se você for observar, os dois gatilhos que eu analisei deram certo, tanto o de venda quanto o de compra. Porém, para qual lado ele foi? O de queda, ele deu 500 pontos, 5 vezes o risco. O de alta, ele já deu o mesmo risco ali, eu acho que era, vamos ver, era de 100 pontos, ele deu 1.300 pontos de alta de movimentação, ou seja, 13 vezes o risco. Independente se você surfe todo o movimento, se você surfe metade, se você surfe 500 pontos, independente, entenda que o trade é para você ser lucrativo, não é para você ser perfeito. Tem muita gente que fica tentando buscar a perfeição e por isso não consegue ter bons resultados. Ser consistente, ser lucrativo, não tem nada a ver de você ser perfeito. Pelo contrário, o meu operacional, o que eu desenvolvo, o que eu ensino para os alunos mesmo se você tiver uma assertividade de 30%, de 40%, você vai fechar um mês positivo. Isso é consistência. Você precisa apenas replicar o método independente se você está passando por um momento bom ou ruim. Só que você entender que sempre quando você estiver em um momento que você não estiver entendendo bem o mercado, evita operar, tente perder o mínimo possível, porque assim o próximo dia, um dia como esse de 1.300 pontos pode ser líquido, em vez de estar descontando às vezes 200 pontos de um dia ruim, 300 pontos de uma operação ruim ali que você fez anteriormente. Aí assim você consegue escalar muito melhor seus resultados. E aí você pode ter uma assertividade de 50%, de 40% e ainda assim ter o lucro lá nas alturas. Mas a técnica, os filtros, os gatilhos, tudo que eu ensino é para que você tenha a melhor assertividade possível. E de fato eu tenho, porque eu fico 4 semanas às vezes, 3 semanas, como já fiquei diversas vezes na sala nesse período de 1 ano que eu tô com eles, sem errar uma operação em todos os gráficos e mercados. Então, além de oferecer uma boa lucratividade e risco-retorno, tem a relação da boa assertividade que você pode ter sim, se você dominar a técnica com maestria. E é isso que eu ensino, tanto na teoria quanto na prática dentro da mentoria. Agora eu quero dar uma dica de ouro, porque se você for observar essa movimentação quando inverteu o fluxo, olha a forma como ela foi. Ela foi íngreme, ela foi uma característica contínua. Essa aqui já foi uma movimentação corretiva. Agora, sempre quando o preço ele faz essa inversão, perde esse movimento, só que de uma forma fraca ou fazendo uma característica corretiva, esse movimento tende a ser falso. Aí, em vez dele seguir, por exemplo, um reteste para ir alta, ele vai fazer somente como se fosse uma captura de liquidez. E isso acontece muitas vezes. Vamos supor, nesse cenário a gente tem olha só, o preço ele vem, perde esse fundo, só que o movimento de ABC corretivo. Então é muito mais uma estrutura de correção e respiro do que uma inversão de fluxo para você querer vender aqui. Aí o que o preço faz? Ele vai um movimento para cima, em vez de ser para baixo. Ele pode até cravar o gatilho, mas não vai estar alinhado à análise de movimento. Você pode perceber uma vez. Ah, Zé, mas uma vez é coincidência. Você disse... Não. Tá, vamos a segunda vez. Ativo vai, faz a inversão de fluxo. Aqui ele vem até trabalhando de forma íngreme e tal. Aqui, e deu certo. Foi por isso, tá? Não tinha visto. Ele deu certo aqui por conta disso. Olha a forma como ele veio fazer a inversão, ó. Uma forma mais contínua, uma impulsão. Agora vamos ver outro aqui que ele não fez dessa forma. A gente teve aqui, ó.
no pregão da quinta-feira. Olha só, o mercado perdeu esse fundo, inclusive eu expliquei até isso ao vivo em tempo real pra galera, e o mercado ele fez uma estrutura de correção quando ele inverteu o seu fluxo, tá vendo? Ele não veio uma pernada, por exemplo, assim e depois retestou. Ele criou a liquidez primeiro e quando ele inverteu o fluxo, ele perdeu essa base, ele já tinha confirmado a sua estrutura de correção. Então depois ele fez mais o que? Uma impulsão confirmando essa estrutura de continuidade, um reteste para seguir alta. Então não vale a pena você vender em pontos de correção aqui de reteste, entendeu? Vai dar errado, vai dar errado. Então isso daí é algo que você precisa prestar atenção. Já no pregão de sexta-feira, olha só o que o mercado fez. Ele simplesmente... Tínhamos um ponto de interesse aqui que eu demarquei de forma antecipada, você pode conferir aqui também, antecipada na sala de operações, e eu tava ao vivo com a galera. E aí, olha o que o mercado fez. Porque muita gente tinha perguntado se aqui de fato era uma inversão de fluxo. Aqui era uma inversão de fluxo. Teoricamente sim, mas a gente não iria pegar uma venda aqui também por conta dele ter buscado um suporte macro, um suporte relevante, então ele tendia a continuar esse canal renovando o topo anterior. Se você pegasse uma venda, você tomaria stop. Então a gente evitou mais uma vez com conhecimento, e a forma também que o preço foi subindo não era uma característica de correção. Quando o preço veio trabalhar aqui, ele começou a fazer um afunilamento, estrutura de cunha, estrutura de reversão, né? Criou uma liquidez no ponto de interesse e capturou. Então o que ele fez depois? Inverteu o fluxo e retestou. Isso daqui já segue eficiente. Por quê? Porque ele chegou em uma oferta relevante, porque ele gerou liquidez, ele gerou um padrão de reversão. Então não foi por acaso. Não é igual essas daqui que foram ocorreram em regiões aleatórias. Por exemplo, olha outra aqui, ó. O preço renovou topo e perdeu fundo. Só que quando perdeu fundo é uma inversão de fluxo? É, mas falsa, porque veio uma estrutura de correção, é somente um respiro para continuar subindo. Então você consegue evitar aplicando essas técnicas. E técnicas como essa é o que eu ensino na mentoria em vários conhecimentos, desde os mais básicos, como marcações gráficas. Por quê? Porque é o que eu falo, quando você tem experiência, você tem técnicas, você tem parâmetros de filtro e parâmetros para validação dos seus pontos de entrada. E isso não é somente da análise institucional, é desde quando você faz uma marcação de um padrão gráfico como esse, ou uma liquidez, você precisa ter contexto na sua análise. Senão, às vezes, você vai aprender aquele conhecimento cru. Ah, Zé aplicou, perdeu fundo, voltou reteste. Aí quando você vai replicar aquilo, você às vezes não consegue acertar a operação e não sabe por quê. Aí você vai ver depois, ué, mas por que a Zé não entrou nessa e eu entrei, sendo que eu tô aprendendo esse operacional dele? Às vezes por conta de uma técnica, alguma coisa específica que eu acabo te ensinando com muito mais profundidade e detalhamento na mentoria. Tanto na parte ao vivo, falando de comportamental profissional, de psicologia de mercado. Eu falo tudo detalhado para você, tem tudo detalhado dentro da mentoria. São vários módulos te ensinando desde o zero até a parte mais avançada. Então por isso que eu falo, se você quer se tornar um profissional de fato de mercado, se você quer fazer isso sua profissão, se você quer viver, não pode trabalhar com amadorismo. Você não pode simplesmente achar que você não vai investir nada, não vai perder nenhum dinheiro até você começar a ter resultado. Porque você escolhe, ou você aprende na prática, ou você aprende com alguém que já teve os erros, já errou, já tem toda a experiência, um método hoje que é validado, dá certo, que tem milhares de alunos aplicando, já tendo resultado, e aí você simplesmente já vai direto naquele ponto. Qual que é a diferença? Que quando você tá sozinho, às vezes você vai perder muito dinheiro, tá? Porque quando você aprende na prática, você vai ter que dedicar dinheiro, você vai ter que tentar ali e arriscar em diferentes técnicas e estratégias, você vai ter que aprender na prática. E aí o problema disso é que às vezes não necessariamente você vai arriscar dinheiro, perder e vai aprender com aquele erro. Então você pode acabar às vezes errando durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, como eu errei no meu começo, até atingir a consistência. E aí isso vai fazer você ter um caminho muito mais difícil, um caminho muito mais estressante, um caminho muito mais caro. Então normalmente quem decide entrar na mentoria, e assim eu vejo pelos relatos dos meus próprios alunos, são pessoas às vezes que já estão anos no mercado ali e não conseguiram resultados sozinhos. Dificilmente você vai ver uma pessoa que tem 1 mês de mercado ou está começando o mercado agora que vai investir na mentoria. Ela acha que ela já vai conseguir sozinho, já vai conseguir de cara. E é igual você chegar assim para o médico e falar, olha só, eu vou, para você operar um paciente é só você costurar aqui, é simples, você pega aqui a agulha e tal, e aí você acha que você
você já vai chegar fazendo isso e vai ganhar 10 mil em um plantão e tal, vai ganhar muito dinheiro. E não, você vai precisar sim, às vezes, dos 6 anos, 7 anos de faculdade, você vai precisar investir dinheiro ali, se não for na faculdade, seja em curso para passar naquela faculdade, ou um curso preparatório, ou melhoria, enfim, você vai ter que ter um investimento. E no trade, não é que o trade é uma profissão difícil, é que as pessoas simplesmente, elas não buscam esse profissionalismo, esse preparo que é necessário para você de fato operar da forma certa. Elas simplesmente criam conta na corretora, já quer jogar o dinheiro lá e clicar. E se ela para entrar numa mentoria, ela quer fazer o lucro ali no mercado clicando para pagar depois o conhecimento. Então não é que o trade em si ele seja difícil e a maioria não tem resultado, é simplesmente porque a maioria não busca conhecimento e preparo de fato efetivo. E eu tô te dando essa chance, eu tô te dando essa oportunidade através da turma 9 da mentoria. Clicando no primeiro link da descrição, se as vagas ainda estiverem abertas, talvez tenha fechado porque eu vou postar esse vídeo aqui no sábado, então vai fechar já as vagas no domingo. Então dependendo do momento que você esteja vendo, talvez já tenha encerrado as vagas. Mas não fique triste. No ano que vem, provavelmente lá para julho, setembro, né, daqui a um bom tempo, né, eu falo para vocês, se você não aproveita a oportunidade, depois você fica falando, eu tô com dinheiro e tal, eu quero fazer uma mentoria. Aí às vezes até dá para você fazer uma individual, mas é muito mais caro e tem que ver se dá para encaixar certinho a agenda. Mas simplesmente a turma é uma forma de um custo-benefício gigantesco. Eu consigo abaixar muito o preço dela porque a gente trabalha com turma, então eu consigo trazer uma quantidade melhor de pessoas, então aquele meu tempo, aquela dedicação, aquele conhecimento que eu entrego, eu consigo organizar em horários, consigo dar uma atenção individual para cada um, então é muito legal. Você pode conferir os feedbacks, eu sempre estou postando lá da galera que tem resultado, dos alunos, então você pode perguntar qualquer um deles, entendeu? Então é uma mentoria que eu tô há 4 anos trabalhando já como mentor e tem 0 reclamações, então faço um trabalho com muita seriedade, profissionalismo, dou muita atenção, às vezes estou lá mandando áudio de 10 minutos, 7 minutos, ajudando alguém que mandou uma dificuldade, uma dúvida, tô riscando a tela, corrigindo uma análise, então faço um trabalho muito sério como nenhum outro que eu já vi no mercado. Então eu falo por mim mesmo, eu tenho dedicação, profissionalismo, e se você quiser a minha ajuda, você vai ter a oportunidade agora. Clica no primeiro link e antes da gente finalizar o vídeo, não esquece de deixar só a curtida, o seu like e o seu comentário aqui embaixo do que você achou desse conteúdo de ouro de maneira totalmente gratuita. Eu quero saber de você. Comente, porque a partir disso eu sei qual tipo de conteúdo vocês gostam de ver mais aqui. Então se você não engajar com o conteúdo que eu explico operação, eu vou te ensinar outro conteúdo, outras séries que a gente tem muito aqui no canal falando sobre gráfico. Então deixe seu comentário ou sua sugestão para próximos conteúdos. Um grande abraço, valeu e bons estudos!